Então, eu quero dar uma nota especial às esposas dos vocacionados aqui. Vocação significa sacrifício e renúncia. Para o homem, para a mulher e para os filhos. Isso é a vocação. Nada será o mesmo quando Deus despertar o interior de um homem, o seu coração para a paixão da vocação, para se gastá-lo pela noiva. Nada será o mesmo. Tudo mudará. Não por acaso, por causa dessa característica, a perseverança é uma das evidências mais gritantes da vocação. Aquele que foi vocacionado, aqui a importância da aspiração, aquele que foi vocacionado, ele identifica isso com a profunda convicção do seu chamado, de como ele glorificará a Deus. E entendendo isso, ele perseverará, porque ele sabe que foi para isso que ele foi feito. Foi para isso que ele foi chamado por Deus. E isso não quer dizer que as esposas... Isso quer dizer que as esposas precisarão dividir o seu marido com a noiva de Cristo. E as esposas dos vocacionados precisam entender isso muito, mas muito bem. Porque a intensidade pode diminuir em alguns momentos. Mas a vida toda é intensa. Toda. A vida toda é intensa. A intensidade pode diminuir uma semana, alguns dias. A intensidade pode diminuir um pouquinho nas férias. Mas a vida é marcada por intensidade e muitas vezes a ausência do seu cônjuge no seu lar. Não por acaso essas mulheres também são marcadas. São dotadas por Deus de forma especial também. Elas também exercerão perseverança. Elas também precisam ser cuidadas pela igreja. Porque é a saúde do lar do oficial, é a saúde da esposa do oficial que determinará o ministério do oficial ou não. Isso porque se elas não forem suporte e motivação, simplesmente em muitos momentos isso não existirá na vida do oficial. Simplesmente. Inúmeras vezes, o único suporte e motivação que um oficial da igreja tem é o seu cônjuge. Inúmeras vezes. Então a vocação também atinge ela. Deus também adota, Deus também a separa. A igreja também precisa cuidar de tal forma que o homem ele pode exibir todas as características, seja habilidade ou seja de caráter, todas as características desse perfil. Mas se a esposa também não exibi-las, a igreja tem que entender que aquele homem não se encaixa nesse molde. Simples assim. Nós podemos nos entristecer porque essa mulher não era o que deveria ser. Nós podemos ficar tristes porque aquele homem ia edificar com tanto rigor, de forma tão maravilhosa a igreja, com os dons que nitidamente o Senhor deu. Mas se nós não identificamos isso nela, esse casal ou esse homem simplesmente não se encaixa nesse molde. Simples assim. Então, o senso de sacrifício tem que fazer parte do homem e da mulher, porque ela será tremendamente sacrificada. Muitas vezes o homem está no calor do ministério, no prazer do sacrifício, na alegria de dormir tarde, de acordar cedo, de ficar sem sono, de estudar a palavra, de fazer reuniões, de fazer aconselhamento, e a esposa está simplesmente em casa, cuidando dos filhos, cuidando do lar, cuidando da casa, sem todo esse ânimo, sem toda essa atividade, sem toda essa correria. E ainda assim com a ausência do esposo, ainda assim com a ausência do marido. E inúmeras vezes eles precisam se deparar com a escassez financeira também, para levar a vida, mesmo se gastando mais do que qualquer outro profissional se gasta. Mesmo dedicando uma carga horária mais do que qualquer outro profissional dedica. Mesmo assim eles têm que lutar
para não defender a própria causa, inúmeras vezes. Então, irmãs, é inevitável que as esposas também sejam identificadas como marcadas, como dotadas por vocações especiais. Eu conheço inúmeros pastores que abriram mão do ministério, professores de seminário, com seus mestrados, com seus doutorados, inúmeros, que não exercem mais o ministério, porque a sua esposa não suporta mais, porque a sua esposa não aguenta mais. Eu conheço inúmeros pastores que as esposas estão até hoje sendo tratadas com depressão, até hoje, pelo peso da vocação. A vocação não atinge só o homem, a vocação atinge aquele que é uma só carne com ele. A esposa também.